Boa tarde. Após a primeira rodada de debates e entrevistas da corrida presidencial para as eleições de 2022, o cenário eleitoral permanece o mesmo. Muito se especulava que, após essas entrevistas e debate, as eleições teriam um rumo diferente, com o crescimento da terceira via por parte dos candidatos Simone Tebet e Ciro Gomes, o que não aconteceu de acordo com as pesquisas do Instituto IPEC e Datafolha. Luiz Inácio Lula da Silva continua na dianteira, com mais de 40% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro segue em segundo lugar, com aproximadamente 32% dos votos. O primeiro turno das eleições ocorre no dia 2 de outubro e nesse mesmo dia também ocorrerão as eleições para governador dos estados, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Caso haja um segundo turno, esse mesmo ocorrerá no dia 28 de outubro para definir tanto os presidentes quanto os governadores, tanto o presidente quanto o governador do estado. Marcos Gralha, Boletim Ax. As instituições brasileiras correm sério risco, principalmente em relação à situação eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro, desde o início de seu mandato, segue atacando a confiabilidade das eleições. Por volta de um mês atrás, ele convocou embaixadores de diversos países para atacar novamente a confiabilidade das eleições. A corrida eleitoral se aproxima, os cidadãos seguem sem ter no que acreditar, seguem sem maiores explicações sobre suas acusações e temem que a corrida eleitoral não ocorra de maneira segura. Patrick Chaya, Boletim do IAX. Boa tarde. Faltando pouco mais de um ano... viajei. Dá pra acordar isso? Vai. Tá. Pouco mais de um ano. Boa tarde. Faltando pouco mais de um mês para as eleições que definirão presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais, aparentemente a corrida eleitoral não teve mudanças do que se esperava do início do ano para quando elas fossem se aproximando. A proposta da nova política, feita pela terceira via de Simone Tebet e Ciro Gomes, não foi abraçada pela população. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro seguem liderando as pesquisas segundo o Datafolha. Mara Clara Machado, para o Boletim Ax. Estamos em setembro. As propagandas eleitorais já começaram e com elas as tensões também. Nós já participamos, já podemos ver alguns debates entre candidatos à presidência e a polarização está clara. Alguns comentários feitos em rede social provam isso. As pessoas que vão votar no Lula e as pessoas que vão votar no Bolsonaro estão numa guerra constante. A gente percebe com os comentários hostis de ambas as partes. Então fica aí a questão, se isso vai continuar durante as eleições, se vai ficar uma coisa mais bipolarizada ou se a gente vai ter alguma coisa mais diferente, candidatos da terceira via vão aparecer de fato ou vão continuar nas sombras. E aí a gente quer saber e vamos ficar aí acompanhando as próximas situações desse retrato eleitoral brasileiro. E é isso aí. Maria Eduarda de Andrade para o Boletim do IAX. Estamos em setembro e daqui a um mês vai ser o primeiro dia das eleições presidenciais de 2022. O Brasil e a sociedade brasileira vivem um momento muito conturbado e que o passado recente da política brasileira revela isso. E o momento que a gente vive hoje tem muito a ver e se relaciona muito com a forma como o jornalismo brasileiro tratou as questões políticas na década passada. A onda de antipetismo que surgiu no final da década passada e que tem o Bolsonaro como líder é muito o resultado do jornalismo brasileiro, e isso é importante para a gente refletir e raciocinar como o jornalismo trata essas questões que são importantíssimas para a sociedade brasileira. Hoje o Brasil vive um momento de muita violência política e que é preciso tomar muito cuidado com tudo que é falado e tudo que é reportado na mídia. Meu nome é Kaique Rezende e eu estou aqui para o Boletim do IAX. Liberdade de expressão em um ano tão conturbado quanto o nosso. Nesses últimos 4 anos conseguimos observar o aumento do preço do gás, da alimentação, crise política, crise na educação. Então, temos mais uma oportunidade de escolher um novo representante para a nossa nação. No dia 2 de outubro, estaremos juntos nessa para podermos caminhar para um rumo democrático no qual todos nós seremos dignos de receber direitos do qual a gente tanto reclamou nos últimos 4 anos. Temos visto nas redes sociais manifestações políticas, a polarização entre dois lados, o que sabemos que não é somente esses dois. Então, vamos juntos nessa para a gente poder escolher um novo representante, galera. Emily Nascimento para o Boletim do IAX.
quem assistiu ao debate presencial no dia 22 de agosto percebeu que o tema da mulher foi algo muito importante e que foi algo marcante na pós, jornalistas marcaram muito esse tema. Porque o desempenho dos homens já era de se esperar que não fosse lá essas coisas, com Lula, Ciro e Bolsonaro, principalmente Bolsonaro. Mas aí nós mulheres tínhamos uma esperança de que fosse melhor. Só que a Soraya, né, não foi legal. E a Simone, ao se titular feminista, foi assim, de indignar, né? Porque na hora de votar sobre o impeachment da Dilma, ela votou a favor. Então é isso. Tô indignada e essa é a minha pauta. Sou Giovana Souza para o Boletim do IACS. Faltando 2 meses para as eleições presidenciais de 2022, nós temos uma adesão considerável do e-título. Cerca de 27 milhões de habitantes já aderiram ao serviço, no qual traz um debate sobre a importância das plataformas digitais na democratização da sociedade brasileira. Eu mesmo tirei o e-título. E isso é uma facilidade para a qual nós jovens temos, visto que não precisamos da locomoção ou ir para o cartório, podemos fazer isso tudo pela internet e você tem o documento autenticado via PDF. Você pode imprimir ou deixar mesmo no celular, já que na votação será aceito o e-título, não terá necessidade de ter o papel. Isso é, de certa forma, uma facilidade e que considerável que teremos para o futuro. Matheus Cristóforo para o Boletim do IACS. O Brasil, em ano de eleição, vive um momento de banalização da política. Um exemplo disso é a candidatura da Sara Pôncio, que faz parte de uma das famílias que se envolveram em vários escândalos midiáticos há uns anos atrás. Um dos pontos dessa eleição que é emblemático é o fato de que a família dela deixa de pagar e deve muitos impostos para o governo, e mesmo assim ela está se candidatando a um vago de deputada federal. Outro ponto é o fato de que a sua principal proposta é a criação de ambulatórios médicos em escolas públicas, sendo que escolas públicas não possuem nem mesmo papel higiênico nos banheiros, ou seja, ela se mostra que claramente não sabe das reais necessidades que essas pessoas em situação de vulnerabilidade estão precisando. Iago Araújo para o Boletim do IACS. A reportagem feita pelo UOL, informando que a família do presidente Bolsonaro comprou diversos imóveis em dinheiro vivo, o que denota lavagem de dinheiro e corrupção, não influenciou na sua campanha a reeleição, como pode ser visto nas pesquisas eleitorais e na repercussão nas redes sociais. Os especialistas acreditam que isso se deve ao fato de que o tema principal dessa eleição é economia e não corrupção, como foi em 2018. Haja vista que, nos últimos anos, a taxa de pessoas passando fome e na linha da pobreza aumentou drasticamente no Brasil. E Ana Flávia, para o Boletim do IACS. O Brasil atualmente se encontra num estado de polarização. Apesar de previsto um segundo turno, os dois candidatos já aparentam estar pré-definidos. Os candidatos Lula e Bolsonaro concentram o maior número de intenção de votos da população. Apesar de uma tentativa de emplacar uma terceira via, essa tentativa não foi bem sucedida. Simone Tebet e Ciro Gomes concentram, respectivamente, 5% de intenção de voto e 8% de intenções de voto. Clarice Viana para o Boletim do IACS. Em entrevista à Jovem Pan, o candidato e atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nega a estatística de fome no Brasil. Em junho desse ano, a Rede Pensan informa que cerca de 33,1 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar. Insegurança alimentar é a incerteza de ter alimentos para comer nos próximos dias. No debate presidencial da Band, os candidatos Ciro Gomes, Simone Tebet e Luiz Inácio Lula da Silva negaram a fala do presidente e informaram que sim, existe fome no Brasil. Stephanie Pereira, do Boletim do IACS. Boa tarde a todos, esse é mais um Boletim do IACS. Hoje abordaremos a disseminação de outdoors a favor do atual presidente, candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro, que relacionam a esquerda e, mais precisamente, o ex-presidente Lula com crimes. Os outdoors são proibidos por lei com punição de multa que vai até
15 mil reais. As imagens colocam ambos os candidatos lado a lado e faz uso de termos como ideologia de gênero, aborto e você que decide, além de símbolos como foices. O TRE já determinou a retirada dos outdoors e a autoria dos painéis ainda é desconhecida. Jamile Rezende, do Boletim do IACS. Boa tarde. Ex-juiz Sérgio Moro negou... esquece. Pode desistir isso aí. Eu não fico confortável. Olá, boa noite. Como todos sabem, temos vivido um ano de eleições nesse ano de 2022 aqui no nosso país. A respeito disso, o atual sistema de eleição, que são as urnas eletrônicas, tem sido constantemente atacado por alguns políticos, inclusive aqueles que estão na disputa à presidência e a outros cargos públicos. A respeito desse assunto e problemática, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, fez uma declaração na semana passada afirmando que essa discussão é antiquada e não confere aos atributos da pátria brasileira, pois o sistema eleitoral já foi comprovado ser seguro outras vezes, ao contrário do que o candidato à reeleição da presidência, Jair Bolsonaro, afirma em muitas de suas campanhas. Samuel Pensinauer, do Boletim do IACS. Boa noite. Começaram a temporada de debates políticos e os principais nomes para a campanha presidencial têm participado. São 12 candidatos ao todo, mas apenas 6 participam dos debates. No Brasil, nós temos a democracia representativa, na qual o povo escolhe quem irá representá-los pelos próximos 4 anos. Mas, para tal, o público precisa conhecer os candidatos, o que não é possível se eles não participam dos debates e não têm o mesmo tempo de propaganda eleitoral. Nubia de Oliveira, para o Boletim do IACS. Boa noite. No atual cenário político, nesse ano de 2022, anos de eleições, os então candidatos a governador, Cláudio Castro e Marcelo Freixo, estão tecnicamente empatados. Cláudio Castro possui 31% das intenções de voto, enquanto Freixo possui 26% das intenções de voto. O candidato Marcelo Freixo, que anteriormente era muito alinhado com a defesa da legalização das drogas, hoje defende uma postura diferente, mais alinhada ao centro. Hoje o candidato fala sobre promover uma maior integração da polícia e uma maior proteção aos policiais, de forma que isso promova uma redução da violência. Esta é a Karina dos Santos para o Boletim do IACS. É chegada a contagem regressiva para as eleições de 2022. No dia 2 de outubro, escolheremos nosso novo presidente, senador, governador e deputados estaduais e federais. No último debate presidencial na TV Band, os candidatos Simone Tebet e Ciro Gomes fizeram uma grande apresentação das suas propostas e ganharam grande parte do público, fazendo com que eles subissem nas pesquisas do Datafolha. Assim, houve a ascensão do Centrão. Mas isso não significa que eles ganharam votos ainda, pois ainda temos muito tempo até o dia 2 de outubro. Fábia Mauler para o Boletim do IACS. Com relação às eleições de 2022, o que a gente percebe hoje é uma grande polarização protagonizadas pelo Luiz Inácio Lula e Jair Messias Bolsonaro. O candidato do PT é quem lidera a maioria das pesquisas, com aproximadamente 10% de vantagem com relação ao Bolsonaro, enquanto a terceira via, lideradas por Ciro Gomes e Simone Tebet, não aparecem com percentuais tão significativos nas pesquisas, apontando assim talvez uma ausência da terceira via no segundo turno. João Arthur Santos para o Boletim do IACS. Como você quiser.
As eleições ocorrerão no dia 2 de outubro e estão bastante polarizadas. Os protagonistas disso são Lula, do Partido dos Trabalhadores, e Jair Bolsonaro, do PL. Esses dois candidatos angariam bastante votos, mesmo com a tentativa da mídia de impor uma terceira via. Já teve nomes como Dória, Ciro Gomes e, ultimamente, Simone Tebet, que ganhou bastante votos depois do debate na Bandeirantes. Bom, percebemos que Bolsonaro ataca bastante a democracia ao questionar a eficiência das urnas. Percebemos com isso que bastante pessoas têm se frustrado com o candidato, mesmo tendo votado nele em 2018, e assim percebemos nas últimas pesquisas que o candidato Lula tem ganhado bastante protagonismo e um pouco mais de favoritismo nessas eleições. Caio Azeredo para o Boletim do IACS.